Vamos lá. Se você não quer ser aprovado em mesa proprietária, não quer entender como realmente você consegue ter um método operacional que vai te literalmente aprovar em qualquer tipo de mercado, utilizando uma base simples, fácil, que utiliza matemática e Fibonacci, sai desse vídeo. Vamos lá. Sou Rickson Garrido. Se você está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e principalmente, cara, abre a tua cabeça para aprender um método operacional que funciona. No vídeo anterior, eu havia dito que nós estávamos numa aprovação de mesa proprietária durante uma semana. Se você não assistiu, volta o vídeo anterior aí, que é um curso, foi um curso gratuito onde eu compartilhei como funciona realmente um gerenciamento de risco correto, que você pode estar utilizando em qualquer mesa proprietária ou torneio. Então vamos lá, nós começamos com US$ 1.000. Eu recomendei literalmente você escolher só um ativo, de preferência entre esses sete aqui que estão aqui. Então, Bolsa Americana, o S100, as 100 melhores empresas de tecnologia, as 30 melhores empresas, as 500 melhores empresas, o nosso querido Forex, só que baseado em do Nova Zelândia com o dólar, né, que é o NZD, o SSD, perdão, NZD, USD, que é o dólar e o dólar da Nova Zelândia. Ah, esse aqui é o JPY, que é o Forex baseado nos mercados asiáticos. HK50 é o index mais baseado para China e Hong Kong, né? O ouro e o Bitcoin. Tá, Rick. Eu não estava no vídeo anterior, eu queria que você me dissesse um pouco antes de eu ir para lá. Vamos lá. Como você está operando a partir das 18 horas da noite, né? Começo aí da noite, 18 horas, até 18 horas do outro dia, né? 17 horas do outro dia, você tem que entender o seguinte: o mercado de abertura mais voláteis são esses aqui. Existem outros, sim, de Forex que você pode estar operando em horários diferentes. Porém, eu falei o quê? Quando você está fazendo alavancagem de capital, que você está saindo de 1.000, por exemplo, indo para 2.200, você tem que colocar na cabeça o seguinte: pô, eu quero estar literalmente fazendo uma operação mais baseada para o longo prazo. E esse longo prazo na semana, tá? Estou falando de day trade. Então, por exemplo, eu quero abrir uma ordem, eu quero entender o movimento da semana. Se você tirar aqui, você tirar o zoom, você vai conseguir entender o contexto dos dias. Então, dia de ontem, dia de ontem, dia de anteontem, dia de terça, de segunda e de domingo. Tá, Rick, eu queria entender mais ou menos como a gente pode estar fazendo essa análise. Quando você está fazendo o tipo de gráfico, deixa eu pegar o gráfico aqui mais para cá, tá? Quando você está entendendo esse tipo de gráfico aqui, você tem que saber que o mercado saiu de uma mínima, foi para uma máxima, rejeitou na linha do semanal e se formou um canal aí dentro. Então, volta nos vídeos, nos cursos anteriores que eu expliquei exatamente essas teorias de tendência aí. Então, quando você está fazendo um tipo de ordem, você tem que se planejar para um tiro seguro. Então, você tem que ver a abertura do mercado, entender aqui, por exemplo, abrir num gap de alta, né? Aqui é uma alta, aqui abriu o gap, continua o gap. Aí eu fiz o quê? Pô, eu peguei uma máxima, mínima da altura do canal. E eu fiz uma marcação de máximo e mínimo. Perfeito? Então, se tivesse rompido esses dois níveis para baixo, eu tinha pegado venda. Mas como rompeu para cima, a gente viu que o mercado deixou a liquidez. Então, o que que acontece? Quando o mercado ele está num topo muito grande, a gente às vezes pega uma linha aqui sem contexto nenhum e simplesmente faz uma ordem, o nosso risco de assertividade ele cai bastante. Por quê? Pô, tô operando uma sexta-feira, o mercado tá sem liquidez, o mercado decidiu a semana inteira. O que que geralmente o mercado quer? O mercado quer tomar uma decisão mais baseada em tendência. Então, a tendência é o que o mercado vai dar, não a tendência que apareceu. Aqui era uma tendência de venda.
Mas o mercado rejeitou, rejeitou, rejeitou e foi para uma máxima. Então, essa zona de canal de rompimento, mais zona segura que dá os dois níveis e dois níveis para cima, são os quatro níveis, é o que eu falei sobre o primeira aula lá do curso. Volta lá na primeira aula lá. São três, quatro vídeos atrás. Eu disse assim, olha, quando o mercado rompe dois, provavelmente ele vai buscar o quatro. Se ele romper o quatro, ele provavelmente vai romper 8. Porque como a gente só tem duas probabilidades de comprador e vendedor, o que que o mercado vai fazer? Ele vai simplesmente andar nessa linha de tendência e fazer com que o mercado jogue o preço. Mesma coisa aqui no HK. O que que ele vai querer fazer? Ele vai querer sempre romper zonas e regiões onde o mercado e o preço estão propositais para a tendência. Por isso que às vezes você fica engatado numa tendência de lateralização num dia e você às vezes não entende o que está acontecendo. Você não entende o contexto. Então, ó, o mercado abriu aqui, abriu, não foi mais para cá, abriu mais ou menos num gapzinho de alta. O que que o mercado fez? Como o Forex estava preso, eu vou pegar daqui para cá, então fica atento aí às minhas correções, tá? Ó, era uma venda, correto? Então, ó, máximo e mínimo, abertura para baixo. Então, o que que há de tendência aqui, ó? Máxima e mínima, fazendo a projeção, você tinha dois níveis aqui. O mercado voltou, ó, máxima e mínima, zona segura. Então, o mercado subiu 1,5, perfeito? Então, quando ele fez esse 1,5, o que que vai acontecer? Ele simplesmente não vai mais subir nem descer por uma tendência. Por quê? Porque ele já está lateral. Ele já pegou uma máxima de expansão. Então, às vezes o mercado volta para o teu preço, ó, aqui é venda, mas aí o mercado subiu para uma compra. Estava errada a minha análise, Rick? Nenhuma hipótese. Só que você tem que entender o contexto. Próximo de um topo anterior, uma resistência. Então, o mercado rejeitou e subiu para tendência normal. Então é isso aqui que eu estou te falando. Canal de rompimento zona segura. Tá. Fiz aqui a minha tomada de ordem. Simplesmente fiz a minha tomada de ordem, ó. Olha aqui a máxima. Ele rompeu aqui, ainda aqui é compra. Só que ele não tem mais a liquidez. Por quê? Porque como a primeira liquidez dele é venda e ele tinha dois níveis para baixo, ele comeu esse pedaço desse preço, estopou os vendedores, subiu para uma compra. E chegou aqui na máxima da expansão. Então, dois níveis para cima, esse quadrado aqui que está aqui é a mesma quantidade de mercado que está aqui, ó. Entendeu? Então, essa quantidade para cá, ele não tem como se ficar numa alta infinita, a não ser que aconteça uma notícia muito brusca. No mercado normal, você vai perceber que isso não vai acontecer na maioria das vezes. Então, o que que aconteceu aqui no contexto aqui do mercado de Hong Kong? Como aconteceu na semana? Você está operando profissionalmente, você sabe o que está acontecendo, mas se você não está, saiba que você é iniciante. Então eu vou estar explicando para ti e para você entender um pouco mais de macroeconomia. Segunda-feira houve a decisão, sexta-feira houve no Brasil, o Carlos Bolsonaro foi eleito para ser o futuro presidente, né, apoiado por Jair Bolsonaro. Então, as bolsas emergentes, que são as bolsas brasileiras, elas caíram. Então, o Brasil ele impacta um pouquíssimo ali no mercado externo, porque nós somos um dos maiores exportadores de ferro e petróleo, e soja também, agricultura. Só que esses dois aqui, ó, eles que movimentam mais o mercado do que a agricultura em si. Como assim, Henrique? O minério de ferro ele está aliado à China e o mercado de petróleo está aliado aos Estados Unidos. Então, quando a Bolsa do Brasil cai, aliado principalmente esses dois fatores, impacta nas ações e nas decisões dos outros países, entendeu? Então, quando aconteceu essas notícias, o mercado estava passando por um período bem complicado e simplesmente aconteceu. O que que aconteceu? O índice foi rejeitado e caiu. Tranquilo, o dólar subiu, perfeito. Aí, segunda-feira, houve a movimentação básica ali, não aconteceu tanta notícia, então os mercados eles ficaram mais para criptomoedas. Se
alertando para super quarta. O que que teve quarta-feira agora? Foi dia 10. Houve um movimento do Fed da taxa de juros do cupom. O Fed o Federação é o Banco dos Estados Unidos, né? O Federal Reserve. E o cupom é a taxa do Brasil básica. Então a taxa que se manteve alta e o cupom manteve a taxa também a mesmo jeito, a 4,75 que todo mundo estava crendo que a taxa de juros ia cair. Então, o que que acontece? Todo mundo estava persistindo, querendo que as bolsas jogassem a taxa para baixo. Se acontecesse isso, o dólar ia cair, aliás, perdão, o dólar ia subir. Por quê? Porque com a taxa de juros mais baixa, fica mais atrativo você deixar os ativos nas bolsas dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Eles pensaram que aquele tipo de mercado ia trazer aquele preço para aquele determinado ativo e, consequentemente, o dólar ia subir. Só que foi o movimento contrário. Basicamente, a taxa de juros se manteve atual, então a economia de ações ficou no mesmo patamar, não houve tanta movimentação, mas o ouro e os mercados emergentes, que são a China, o Brasil, os mercados que não utilizam dólar, eles ganharam força. Então, ó, super quinta, olha aqui como é que aconteceu. Caiu. Por quê? Porque as pessoas pararam de colocar o dinheiro delas em JPY, que é o mercado chinês. Então eles pensaram que pô, o mercado japonês, pô, o mercado asiático tá mais valorizado, então eu vou tirar meu dinheiro e vou investir em ações. Mesma coisa que acontece com os índices. Os índices brasileiros tendem a subir, porque o gringo falou, porra, pra que que eu vou colocar meu dinheiro ali nos Estados Unidos se eu sei que a taxa de juros está ruim e no Brasil está mais atrativo porque a taxa de juros foi mantida e está alta. Então eu estou economizando, emprestando dinheiro para o governo. Foi basicamente isso. Então o dólar tende a cair e a nossa bolsa tende a subir. A mesma coisa do iene japonês, agora que está subindo sexta-feira. Mas por que que essa subida? Porque no movimento da taxa de juros, o mercado só estava caindo, esperando a taxa, esperando a taxa. Então a taxa se manteve. O que que o mercado fez? Jogou uma liquidez lá para baixo e voltou para a subida. Então a tendência é que ele volte para a máxima da semana, que é aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu estou comprado. E por isso que eu comprei três contratos. Perfeito? Então, baseado em quê? Foi só em day trade? Foi só no meu método? Basicamente, sim, mas aliada à análise fundamentalista. Então, porra, fiz a minha análise fundamentalista, entendi a macroeconomia e entendi o movimento, eu opero. Então, domingo, o que a gente fez? A gente fez 1.200, correto? Eu mostrei para vocês de terça em diante, não foi? Foi de terça em diante. Não, foi de quarta em diante. Então, domingo eu fiz 1.200, eu fiz uma pequena gravação. Aí eu gravei realmente entrando, foi quarta-feira. Aí ontem eu fiquei posicionado e hoje eu tô saindo com 2.314. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Qual é a primeira regra de tu entender o mercado financeiro para te estar sendo aprovado em qualquer mesa proprietária, independente que você for fazer, você vai conseguir ter a taxa de aprovação mais alta e, consequentemente, se tornar um cara mais consistente. Primeiro, você tem que conhecer o método. Aí no meu canal tem vários vídeos sobre método operacional. Perfeito? E o principal deles, eu quero que você estude a base dele. Então, assiste o vídeo completo. O que eu tenho que fazer, Henrique? Assistir o vídeo completo. Primeiro, assistir o curso completo. Assistir o curso completo. Beleza. Depois que eu entendi a base do método, o que que eu vou fazer em segundo? Entrar em contato comigo. No link da bio tem um link que você pode entrar em contato comigo. Você entrou em contato comigo, agora você vai fazer o principal. A gente vai ver o que que você está precisando para a gente estar fazendo evolução no teu mercado. Então vamos ter que entender o que que você opera. Se você opera índice, se você opera commodities, se você opera o Forex e principalmente
se você opera os mercados de cripto. Vou botar aqui cripto, tá? Então tá, eu tô fazendo o quê? Cripto, supercão. É um desenho quando era moleque. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo destrinchando aqui, a gente está destrinchando e fazendo uma observação daquilo que você precisa. Tá, depois disso, eu vou passar um operacional para ti e a gente vai operar baseado nisso, você aderindo o método. Por quê? A partir depois que você aderir, as suas chances de aprovação vão ser maiores, porque como eu tenho mais experiência que você, eu vou estar conseguindo entender exatamente o que que você precisa e, consequentemente, eu vou estar conseguindo fazer a melhor análise para a gente estar fazendo as entradas. Então, eu ajudo você e você me paga por isso. Simples assim. Como eu havia dito, a taxa de aprovação para uma mesa proprietária com meu mérito, ela é praticamente de 70%, de 60%, 70%, 75%. Por que eu sempre falo isso? Porque se eu utilizar meu mérito, ela sobe. Mas se você operar sozinho, a chance de perder é muito grande. Então, antes de você, de você começar a operar, antes de você literalmente arriscar teu dinheiro e, consequentemente, perder ele, eu recomendo que você seja um cara mais técnico. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso que eu estou te falando. Primeiro você vai adquirir o conhecimento, depois você vai entrar em contato comigo. Se você quiser adquirir rápido, entre em contato comigo, a gente vê esse índice commodities Forex tudo certo. Tá, Rick, a mesa proprietária, ela vale a pena? Ela é fácil de ser aprovada? Bom, com 7 anos de experiência que eu tenho, sim. Então é extremamente fácil você ser aprovada rápido. Então o que que eu vou fazer depois da mesa proprietária ser aprovada? Dependendo da mesa proprietária, principalmente da Rantec, eu posso te passar informações sobre isso. 80% dos ganhos são teus. Então, se tu tem uma mesa que nem a minha, de US$ 1.000, tu recebe ali 2.300, 2.500, mais ou menos ali. Para estar batendo a meta, é praticamente o quê? 2,5 do patrimônio, né? 2,5 a mais do que acima dos R$ 1.000. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter 80% desse capital. Você pede para eles depois, quando você bater a meta, né? Você tem que bater a meta. Você vai contabilizar, eles vão perguntar se você deseja renovar. Geralmente, uma mesa proprietária dessa custa em média US$ 40, por aí. Então dá uns quase 100, 40, 50, US$ 40, é quase uns R$ 200 ali, mais ou menos. Porque US$ 500, 250, é quase uns US$ 200, R$ 200 ali. Então você faz o teste por R$ 200, R$ 230 e aprova US$ 1.000. Isso é a mais básica, né? Então, como ela é mais fácil de ser aprovada, eu sempre faço capital inicial de giro nela. E eu gosto de estar operando assim porque para mim fica mais viável. Então, o que que eu recomendo para ti? Ao invés de tu ficar operando com capital pequeno, porra, eu tenho que. A maioria dos meus clientes tem entre 2.000 a R$ 5.000. Porra, eu quero operar, eu tenho R$ 4.000, R$ 5.000. Cara, quer operar de forma prática e lógica? É melhor você pagar uma mentoria comigo e fazer uma mesa proprietária, porque tu vai estar se alavancando futuramente. Então, tipo, pô, comecei com capital de 2.000. Olha, eu tenho 4.000. Vamos nessa ideia, né? 4 a 5.000. Vamos imaginar. Pô, vou pagar 2.000 por Rick, eu vou ficar com 3.000 de caixa. Desse 3.000, a gente vai fazer duas mesas proprietárias. Uma de 2.000, que custa R$ 400, caso US$ 2.000. E duas de 400, e duas de 1.000. Então a gente pode ser aprovado. Vamos imaginar, se nós formos aprovado pelo menos uma dessa e uma dessa, a gente consegue estar fazendo os de 15 a 20K líquido, operando com mesa proprietária. Por quê? Porque é o que eu faço em média. Então eu aprovo as mesas proprietárias e depois fico fazendo operações. Então eu estouro numa mesa o máximo de capital que eu consigo operar e na outra eu fico só administrando. Porque caso eu quebre uma, eu tenho a outra, entendeu? Por isso que eu falei, duas, duas. Então a matemática ela tem que fechar com base nisso. Então você paga a mentoria, depois você se alavanca. Você fica consistente e depois não precisa mais de mim.
e, consequentemente, eu fico te acompanhando o passar do tempo e você vira meu cliente. Dessa forma, a gente mata duas coisas. Primeira, capital inicial. A gente não precisa perder tempo com isso, porque a gente vai aprovar a mesa proprietária. E dois, você não vai passar tanto tempo operando, porque depois que tu bater a meta, você não precisa mais operar. Você pode fazer o saque no mesmo dia, depois que tu fizer a aprovação, claro. Então, em média, demora uma semana no máximo, são 7 dias operacionais. Então, tem um link aí na bio, tá? É um diagnóstico gratuito, eu vou estar entrando em contato contigo e dessa forma eu vou estar conseguindo entender exatamente o que que você precisa. Porque aí a gente consegue estar fazendo essa tomada de decisão juntos. Perfeito? Então é isso, agradeço pelo vídeo, curte, assiste até o fim e principalmente, cara, para de perder tempo e vamos ganhar dinheiro. Então clica no link e literalmente te espero lá.